É hora de falar de esporte com a Suza Rodrigues. Oi, Suzana. Oi, Polito. Oi, para quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Para quem tá no estreito, na parte continental, hoje é um dia feliz. Para quem tá na ilha, não podemos dizer o mesmo. A Avaí perdeu aí pro Criciúma na ressacada, mas o Figueirense conseguiu uma recuperação. Então a gente tem boa notícia pro torcedor alvinegro. Leão vai ter que suar a camisa. Hein? Agora vai, 9 jogos sem vencer. Agora a gente começa a se preocupar já com essa situação. Bora lá? Vamos lá. A gente começa, antes de tudo, com os principais placares, então, da nossa capital catarinense. De olho na tela, no placar Sicredi. Avaí e Criciúma, o Avaí perdeu na ressacada por 2-1 para o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense levou a melhor pelo mesmo placar 2-1 contra o Paysandu, também jogando em casa no estádio Orlando Scarpelli. Tá aí o resultado dos dois times da capital catarinense. E a gente começa com o Leão da Ilha, porque na ressacada o Avaí perdeu, então, para o Criciúma diante do torcedor. Com o resultado, esta situação do Leão ficou ainda mais complicada na tabela e quem acompanhou de perto essa partida foi o Jorge Júnior. Oi, Jorge, boa tarde. Muito boa tarde, Susan, para você ligado dentro do esporte, aqui dentro do Balanço Geral, aqui na fria tarde de sábado da ressacada, diante de 4.585 torcedores, o Criciúma fez 2-1 em cima do Leão e aumentou o jejum do Avaí sem vitórias na Série B. Agora são 9 partidas sem o Avaí saber o que é vencer na competição. Por outro lado, o Criciúma encerrou seu jejum de 4 empates consecutivos e subiu aí na tabela, se aproximando do G6. Em campo, o primeiro gol foi do Criciúma. Otero, em um grande chute, uma falta muito bem cobrada de fora da área, mandou a bola na gaveta, enganando o goleiro Léo Aragão, que apenas olhou a bola entrar dentro da rede. Já no segundo tempo, com 30 segundos, de novo Otero bateu de fora da área, a bola desviou e Felipe Mateus, muito esperto, driblou o Gabriel Simples antes de chutar por baixo de Léo Aragão e fazer 2-0. O Avaí até tentou uma reação logo aos 3 minutos. DG cobrou falta na área e Paulo Vitor cabeceou para o fundo da rede, fazendo 2-1, o primeiro gol do Avaí na partida. No restante do jogo, muito sofrimento, o Avaí sendo dominado pelo Criciúma, sem criar grandes chances, e o time conseguiu segurar o resultado. O Avaí agora foca na Copa Sul-Sudeste. Quarta-feira, o time recebe de novo aqui na ressacada, agora a Chapecoense, pela final da competição e volta a jogar pela Série B apenas no dia 10 contra o Ceará. Já o Criciúma joga no próximo dia 6, lá no Heriberto Rios, às 11 da manhã, contra o Londrina. O Avaí com um jejum grande, o técnico Cauã de Almeida sendo pressionado pelos maus resultados. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Jorge, pelas informações do Leão da Ilha. Cláudio, o Avaí está 9 jogos aí sem vencer na competição. Está na Berlinda, terminando aí, podendo terminar a Série B, a rodada da Série B no Z4 da competição. Ausências que pesaram aí também para o Leão da Ilha em campo, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Pois é, situação complicada, porque qualquer que seja o resultado do jogo de Ponte Preta e Botafogo hoje, o Avaí entra na zona de rebaixamento. Com certeza, viu, Susan, pesou as ausências de Daniel Penha, de Jean Lucas e durante o jogo, né, também do Douglas Teixeira, além do Zé Ricardo, que não iniciou a partida. A equipe do Criciúma, né, alcançou um gol, um belo gol de bola parada ali com o Otero, que fez toda a diferença e condicionou o jogo. Isso já foi aos 38 minutos do primeiro tempo. Até então estava um jogo de forte marcação, com um pouco mais de domínio territorial da equipe do Criciúma, ganhando as ações, né, no campo de ataque, mas ainda não assustando tanto o Léo Aragão. Foram muitas finalizações, mas quase nenhuma delas ao gol. Agora esse gol do Otero acabou dando mais tranquilidade para a equipe do Criciúma. E o pior, né, começa o segundo tempo, a equipe do Criciúma com gols logo no início do Felipe Mateus, né, que deu ainda mais confiança para a equipe do sul do estado. Pesou a qualidade, né, e também a experiência da equipe do Criciúma. A equipe do Avaí ainda no primeiro tempo, né, teve a possibilidade, aliás, no segundo tempo, desculpa, uma bola na trave do Taylor, teve uma cabeçada do Aquino, que a bola ia entrando, foi tirado em cima da linha pelo Marcelo Hermes, mas Susan, a equipe do Criciúma acabou merecendo pela imposição, né, de um time mais experiente, de mais qualidade. O Avaí falta reposição, e isso ficou claro nesse jogo. Competiu, mas não foi eficiente e pouco sofreu a equipe do Criciúma diante disso. Agora vira a chavinha, essa semana tem Copa Sul-Sudeste, jogo de ida da grande final, vai encarar a Chapecoense, já precisa pensar nesse confronto também, né? É verdade, é vaca na Copa do Brasil, o Avaí está fazendo uma ação através de uma empresa que adquiriu os ingressos e vai ter distribuição gratuita, isso mesmo, em todos os setores, para o torcedor ir à ressacada e empurrar o Leão quarta-feira. Importante essa competição. A informação de serviço que o Cláudio trouxe para a gente, a partida entre Avaí e Chapecoense
Figueirense na Ressacada, jogo de ida aí da Copa Sul-Sudeste, da grande final, será gratuita para todos os setores. Os ingressos devem ser retirados pelo site da Futebol Card e já estão disponíveis desde as 9 horas da manhã de hoje. Para os sócios, é necessário realizar o check-in para validar o acesso ao estádio. Já para quem não é sócio, é obrigatório aí a retirada, né, dos ingressos virtuais pelo site e cada torcedor pode retirar até 3 ingressos por CPF. Os ingressos são limitados à capacidade de cada setor do estádio, mas mais informações a respeito dessa promoção estão no site oficial do Avaí. Uma oportunidade tanto para a torcida apoiar a equipe na Ressacada e acompanhar esse jogo de ida da final da Copa Sul-Sudeste. E agora a gente fala de Figueirense, o Figueirense que garantiu aí uma vitória importante na Série C do Campeonato Brasileiro, e a gente vai ver como foi a partida contra o Paysandu. Olha só. No Orlando Scarpelli foram os visitantes que abriram o placar aos 14 minutos de jogo. Juninho aproveitou um erro de saída de Hugo Gabriel e balançou as redes. Mesmo em desvantagem, o alvinegro pressionou o adversário. Aos 24 minutos, Lucas Alves, na sobra, fez um golaço e deixou tudo igual. Na reta final do primeiro tempo, o Furacão ficou com um jogador a mais após a expulsão do meio-campista Pedro Henrique. E aos 47 minutos da primeira etapa, Emerson Galego marcou, mas o atacante estava à frente, o gol foi anulado. Depois do intervalo, o time do Estreito voltou com ainda mais vontade de garantir os 3 pontos em casa. O gol da virada veio aos 24 minutos do segundo tempo. Emerson Galego fechou a conta. Figueirense 2, Paysandu 1. Cláudio, tivemos aí uma recuperação importante para o Figueirense, né? Inclusive uma mudança de postura em campo. A gente percebeu uma equipe mais preparada, mais agressiva, digamos assim. Verdade, Susan. Desde a escalação, uma equipe muito mais ofensiva, né? Com 3 jogadores no campo de ataque. E o interessante, 2 jogadores centralizados, né? De força, de imposição física. O caso do Lucas Alves, do Emerson Galego. E eles que fizeram os 2 gols na partida. O início da partida, o Figueirense estava enfrentando até então o líder da competição, que poupou alguns jogadores porque está na final da Copa Verde, vai jogar contra a equipe do Anápolis semana que vem. Mesmo assim, é um elenco muito mais robusto do que a equipe do Figueirense, investe muito mais a equipe do Paysandu, e o início do jogo a equipe paraense até teve mais um comportamento mais incisivo no campo de defesa da equipe do Figueirense. Mas aos poucos, a equipe do Figueirense, com o retorno do Arthur Henrique, teve um ganho de qualidade, pelo lado esquerdo com o Lucas Alves, né? A equipe do Figueirense foi se encontrando dentro de campo. Ocorre que numa tomada errada de decisão do goleiro Hugo Gabriel, muito parecido com aquela na Copa do Brasil contra o Amazonas, lá, um pênalti que ele acabou sofrendo, ele errou ali, né? Acabou uma lambança oportunizando o gol da equipe do Paysandu. No segundo tempo, o Figueirense com um jogador a mais, né? E lembrando que essa expulsão da equipe do Paysandu foi tanto a primeira expulsão quanto a segunda em 2 cartões amarelos. Muito pela imposição, foi um jogo muito físico. O Figueirense teve outras oportunidades, o goleiro Gabriel Mesquita ia se tornando o melhor jogador da partida, aí o Figueirense conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, virou no segundo tempo, teve, viu, Susan, muitas finalizações, coisa que não acontecia antes, dentro desse oásis que era o ataque do Figueirense. Pelo menos teve mais oportunidades e acabou vencendo por justiça no final. Foi a equipe que mais buscou o gol, que se impôs, e as expulsões foram justas diante dessa imposição, dessa agressividade da equipe do Figueirense. Torcedor alvinegro respira aliviado na Série C do Campeonato Brasileiro com essa vitória do Figueirense. A gente torce para que mantenha, né? Porque o Figueirense tem uma dificuldade de se manter, né? Essa é a questão. Mesmo que não faça um futebol brilhante como ontem, mas que foi agressivo, que competiu, que tenha regularidade. É isso que está faltando, porque se a gente lembrar, ganhou do líder Amazonas, depois perdeu para o Lanterna. E o próximo jogo é só no dia 14 de junho contra o Floresta. Precisa agora de consistência e regularidade. Aí sim a gente vai mudar o disco e vai falar em classificação. Por enquanto, para a permanência, deu um passo importante ontem com essa vitória. Seguimos de olho, então. Obrigada, Cláudio, pelas informações e durante a semana a gente volta a conversar. Até mais. Até mais. E olha só, pela Série Ouro do Campeonato Catarinense de Futsal, a APAF empatou fora de casa contra o Tubarão. O goleiro Heitor, da equipe de Floripa, abriu o placar com um golaço. A gente acompanha aí na imagem. Luquinhas, da equipe do Tubarão, acabou empatando, então, no segundo tempo. Rigotti virou para os donos da casa e Dudu, no minuto final da partida, ali na reta final,
deixou tudo igual no placar, 2-2 entre os catarinenses, partida entre Tubarão e APAF. E com o resultado, a equipe da capital segue no G8 e dentro da zona de classificação para a próxima fase do estadual. O próximo desafio da APAF é no dia 20 de junho contra o Pouso Redondo, também fora de casa. E claro que a gente segue de olho na nossa equipe representante da capital catarinense e também nos outros catarinenses que estão disputando o estadual pela competição de futsal, viu, Polito? Valeu, Susan. Até amanhã a gente volta com outros destaques do esporte, já de olho no jogo durante a semana, Avaí e Chapecoense aqui na Ressacada. Até lá. Até amanhã.